Vamos para a nossa última aula, então, de hoje. Vamos de matemática, do livro grande, da página 149 e 155, e do lição de casa, da página 47 e a página 48. Tudo assunto que a gente já trabalhou ainda, nós vamos continuar em matemática. Ontem a gente viu as formas geométricas. Hoje ainda vamos trabalhar um pouco sobre as formas geométricas e sobre as simetrias. Lembra que a gente já trabalhou a simetria, aquela linha que a gente tem que fazer certinha no meio do desenho para ele ficar dividido em duas partes iguais? Então, olha só, lá na página 149, observe como o espelho de água reflete a imagem. É como se fosse um espelho. Ele está como se fosse dividido no meio em duas partes iguais. Theo desenhou uma figura na malha quadriculada, depois traçou um eixo de simetria e desenhou a mesma figura ao lado, como se fosse um espelho. Olha só, ele fez uma linha no meio, desenhou outro caminhão, duas figuras iguais e um risco no meio. Uma simetria. Pinte a figura que está à direita da linha azul. Vocês vão pintar aquele caminhozinho que não está pintado, igual o caminhozinho que já está pintado, da mesma cor, no mesmo lugar. Depois, lá na página 155, vamos brincar na malha. A malha quadriculada ao lado está dividida pela linha azul em duas partes. Observe que as figuras são simétricas, elas são iguais e tem uma linha que está dividindo duas figuras iguais, mesmo tamanho, mesma cor. Pintando os quadrinhos, faça um desenho bem criativo em uma das partes da malha a seguir. Agora, vocês vão fazer a malha de vocês uma simetria. Gente, as duas partes têm que estar iguais, idênticas, mesma cor, mesmo tamanho, mesmo quadradinhos. Caprichem, depois me mandem uma foto combinada. Daí depois agora eu faço desenho simétrico que você fez na outra parte da malha. Façam dois desenhos iguais. Observem o carrinho ali do Theo na página 149. Observem a flor, é bem fácil. Você sabia, se dobrarmos ao meio uma figura desenhada em papel, poderemos verificar se ela apresenta ou não simetria em relação à dobra feita? Olha só, a prof mandou para vocês um papel, onde vocês vão recortar igual a figura geométrica ali e vão fazer isso com um papel. Bem fácil, depois esse papel da simetria, vocês podem estar colando lá no caderninho de artes, ele já recortado com a reta no meio, daí escrevam simetria, atividade de matemática da página 150 do dia 1/9, combinado? Daí depois, ali na página 151, uma figura pode apresentar mais de um eixo de simetria. O quadrado, por exemplo, apresenta 4 eixos de simetria. Vamos determinar esse eixo por meio de dobraduras em uma folha de papel de forma quadrada. Vocês vão fazer essa dobradura aqui, também com a outra folha que a prof mandou para vocês. Em seguida, vocês vão colar essa atividade aqui, lá no caderninho de artes de vocês também, escrevendo atividade de matemática, página 151 e a data. Combinado? Vocês receberão 2 folhas, uma para cada dobradura. Depois batam uma foto de vocês fazendo a dobradura que está explicando aqui no livro e mandem para a prof, combinado? Depois, olha o que está falando assim. Os vincos tracejados representam os 4 eixos da simetria do quadrado. E no retângulo, quais são os eixos da simetria? O retângulo tem 2 eixos de simetria. Para descobrir quais são, use uma folha retangular e faça as dobraduras. Lembre-se de dobrar a figura, as partes podem se sobrepor perfeitamente. Outra dobradura também que depois vocês vão ter que colar lá no caderno de artes, botando a data e a página e me mandar uma foto depois colada dessas dobraduras, combinado? Daí depois, descobriu então, trace os eixos de simetria no retângulo ao lado. Daí ele, depois que vocês fizerem a dobradura aqui da número 4, vocês vão traçar os eixos aqui embaixo nesse retângulo que tem aqui, de quantos eixos ele se forma. Bem fácil, bem tranquilo. Depois lá na página 152, com o auxílio de uma régua, agora vocês vão utilizar a régua de vocês, trace o eixo de simetria de cada figura. Vocês vão ter que fazer um traço no meio de cada figura. E aqui vocês vão traçar também e fazer o restante da figura. Depois, ali embaixo, na número 7, a linha azul é o eixo de simetria.
desenhe e pinte uma figura simétrica à figura vermelha, como foi feito para a figura amarela. Vocês vão ter que desenhar aquela figura vermelha do outro lado. Igualzinho está aqui, vocês vão desenhar aqui, combinado? Depois lá na página 156, tá falando desenho simétrico do quadrado do retângulo em relação ao eixo de simetria. Veja como foi feito. Olha só, aqui novamente, vocês vão ter que... Aqui tem o quadrado e o retângulo e vocês vão ter que desenhar eles aqui. Olha só, vão ter que repassar eles para cá. O retângulo, como não dá para fazer ele deitado, façam ele em pé. Estão vendo? Mesma quantidade de quadradinhos, gente. E daí vocês vão pintar da mesma cor. Daí depois ali tá falando assim. Figuras simétricas em relação a um eixo de simetria apresentam a mesma forma e mesmo tamanho, são chamadas de figuras congruentes. Passem o marca-texto em cima, leiam todos os balãozinhos que as crianças estão falando, que a prof não tá lendo, mas vocês têm que ler e podem ir grifando tudo que vocês acharem importante, combinado? Depois, na número 9, traça os eixos de simetria nos quadriláteros representados na malhas de ponto. Lembrando que todos, quando a gente dividir no meio, tem que ser do mesmo tamanho. Então, tem um deles ali que se a gente dividir no meio, ele não vai ficar igual dos dois lados. Então, esse vocês não precisam dividir, é somente um, então prestem atenção. Depois, lá na página 154, desculpa, vamos brincar na malha. Pintando quadrados e triângulos na malha quadriculada, Beto fez o seguinte desenho. Olha ali que ele fez, um mostrinho. Em A3, Beto pintou... Qual que Beto pintou em A3? Metade branco, metade roxo. Onde estão os outros que ele pintou metade roxo e metade de branco? Anotem. Em B8, ele pintou metade branco, metade roxo. Onde estão os outros? Prestem atenção que A e a B parecem iguais, porém são diferentes. Depois, onde está aquele ali roxo e branco, e depois o roxo e branco. Gente, na A, na B, na C, na D, prestem atenção. Eles parecem iguais, porém são diferentes. Vocês vão ter que prestar atenção. Bem, como é que são as figurinhas, combinado? Depois escrever, tá no D9, tá no F6 e assim por diante. Depois, se dobrarmos essa figura ao meio, na linha azul, o que podemos observar? Será que se a gente dobrar ali no meio, vai ser as mesmas partes? Será que vai ser uma simetria? Será que não vai ser uma simetria? Aquele eixo azul é um eixo de simetria? Não é? O que vocês acham? Vocês vão escrever com as palavrinhas de vocês. Depois ali, na número 11, trace os eixos de simetria em cada uma das bandeiras. Lembra? O eixo de simetria que se a gente dividir no meio, os dois lados têm que ficar iguais. Tem uma bandeira ali que não dá, que se a gente dobrar no meio, ela não vai ficar igual. Então, essa vocês façam um X, que não dá para fazer. E nas outras, vocês façam o eixo de simetria utilizando a régua de vocês. Depois, pesquise com seu grupo de que país é cada uma dessas bandeiras. Então, vocês vão pedir ajuda para o pai ou para a mãe para estarem fazendo uma pesquisa da onde são cada uma dessas bandeiras e escrevendo ali embaixo. Combinados, são bem fáceis. Eu tenho certeza que ali duas vocês já vão saber de cabeça. Então, bastante atenção. E depois, na última página do livro grande, observe a figura ao lado e responda qual das figuras a seguir é uma simetria dessas, considerando a linha azul como o eixo de simetria. Observem aquele que está ali em cima. Observem esse daqui. Estão vendo esse daqui? Qual desses três vai dar para fazer uma simetria igualzinha àquela ali de cima? É somente uma que tá igual, é só vocês verem a que tá igual e escrever a figura ali embaixo. Depois, Emílio fez uma montagem com cubos em frente a um espelho. Veja a imagem da pilhas do cubo refletida. No espelho, responda: qual dos empilhamentos a seguir corresponde à imagem refletida no espelho? Qual daquelas imagens ali, a A, a B, a C e a D, vocês acham que é que está no espelho se a gente colocar ela de frente?
Bem fácil, bem tranquilo, não tem por que vocês errarem. E daí depois a gente vai lá para lição de casa, que também tá bem fácil. Lição de casa, primeiro, página 47. Olha só, veja esse desenho feito em uma malha quadriculada, ele tem 2 eixos de simetria. Usando a malha abaixo, faça você também um desenho com 2 eixos de simetria indicado. Prof, posso fazer um parecido com esse? Pode. Posso fazer diferente? Pode. Porém, ele tem que, quando dividir em 4 partes, todas têm que ser iguais. Prestem atenção. Daí, depois, lá na página 48, a última página, olha só o que tá falando. Usando o código abaixo, trace na malha o caminho indicado. Olha só, ali vocês vão ter que fazer. Ele parte do ponto A, vai uma flechinha pro lado, depois uma para baixo, depois uma para baixo, depois e assim por diante. Vou dar uma dica para vocês, que vocês vão ter que formar o quê? Uma forma geométrica seguindo essas ordens aqui. Então, prestem atenção. Daí, ele depois. A imagem formada lembra a forma de uma figura geométrica parcial. Qual é? É um cubo. Depois, escolha um caminho e trace na malha abaixo. Daí, depois ali, vocês podem estar criando um caminho, criando uma malha e formando uma figura geométrica também, galera. Bem fácil a atividade, bem tranquila. A prof tem certeza que vocês vão arrasar, que vocês vão dar um show. Façam com atenção, façam com cuidado. A gente vai ficar por aqui. A prof vai deixar para vocês agora o bilhetinho da prova de português. Combinado? Já comecem a estudar hoje. Um beijo bem grande no coração de cada um de vocês e eu espero vocês amanhã.